Nesse vídeo aqui eu vou fazer a análise dos últimos 5 anos dessa empresa, a Usiminas. Você deve estar curioso, eu sei disso. Tudo isso daqui baseado nos relatórios anuais dos últimos 5 anos, de um jeito simples e fácil, gente, direto ao ponto, que qualquer pessoa consegue entender. Então fica comigo até o final desse conteúdo e bora pro vídeo. Fala rapaziada, Isaac Venerutti do canal Investe na Área, ó. Nesse vídeo eu vou falar sobre a Usiminas, mas só dando um aparato geral antes da gente entrar nas informações. A Usiminas nada mais é do que as usinas siderúrgicas de Minas Gerais. A Usiminas é uma das principais siderúrgicas do país, fundada em 1956, e ela trabalha com a produção e comercialização de aços planos. E ó, a Usiminas é a principal empresa nesse ramo de aços planos. A empresa também tem bastante responsabilidades ambientais, investindo em área verde, preservação de nascentes e também a redução de emissão de poluentes no ar. Antes da gente entrar nos indicadores de desempenho dessa empresa, vamos só dar uma introdução nos indicadores financeiros dela. A Usiminas, ela é uma empresa comercializada na Bolsa de Valores com o código SIM5. Lembrando que final 5 se refere a ações preferenciais. Hoje, no dia 7 de julho, a empresa está sendo cotada com uma ação a R$ 7,99 na Bolsa de Valores. Tá, Isaac, mas quanto que ela paga de dividendos? Então se liga só, editor, coloca aqui na tela. Nos últimos 4 anos, a empresa teve o seguinte pagamento de dividendos. Lembrando que a gente está fazendo análise da ação preferencial. Em 2020, então, ela teve um dividendo de 0,0050 centavos por ação. 2021, 0,62. 2022, 0,32 centavos. 2023, 0,32 novamente. E por último, em 2024, ela está prevendo o pagamento de dividendo de 0,28 por ação. Ou seja, esses são os dividendos dos últimos 5 anos previstos e também que ocorreram. Beleza, mas você deve estar querendo ouvir a nata do leite, né? O doce, do açúcar. É isso que eu vou falar tudinho pra você agora. Mas ó, esses indicadores que eu tô utilizando para essa análise, eu expliquei num vídeo dos 5 principais indicadores que você tem que usar, que é bom para você usar para analisar uma ação. Não aqueles indicadores simples, né? Preço, valor patrimonial, preço, lucro, que é algo básico. Não tem como levar em consideração uma empresa inteira fundamentada nesses indicadores simples, né? Então, se você tem curiosidade em saber desses indicadores, clica aqui em cima. Acabei de colocar um card aqui com esse vídeo falando mais sobre esses indicadores. E bora pro vídeo. Beleza, eu vou filmar a tela do meu computador com a análise que eu fiz e vou explicar um pouquinho mais sobre cada detalhe, tá bom? Não se assusta. É algo simples, vou ensinar tudo certinho para vocês, beleza? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu faço para análise de uma ação, eu separo então de uma forma grosseira as ações que estão saindo na mídia, que são mais baratas, né? Então eu coloco aqui ações baratas. Ações baratas eu coloco aqui então a sequência das ações que está saindo na mídia, que realmente está barata, que está tendo queda, para a gente analisar se realmente vale a pena ou não investir nela, tá bom? No caso aqui eu coloquei entre elas a Usiminas. A gente vai fazer a análise dela em si. Beleza, a primeira fase que eu considero, eu faço então análise de 2 indicadores principais, que são o ROI e também a margem líquida, tá bom? O ROI significa Return on Equity, que é o rendimento, né, o retorno sobre o capital da empresa, tá bom? Vamos lá então, a gente analisando os últimos 5 anos, por que, Isaac? Aí você deve estar se perguntando, Isaac, por que não tem 2024 aí? Gente, geralmente a análise a gente faz com relatório anual. O relatório anual de uma empresa, ela é liberada no final do ano, referente ao ano anterior. Ou seja, o relatório desse ano de 2024 vai ser liberado no final de 2024. Então não tem como fazer a análise desse ano em si, tá bom? Teria como fazer com as análises trimestrais e tudo mais, mas esse não é o âmbito. A gente está fazendo de uma análise anual aqui na planilha, tá bom? Então assim, vamos analisar aqui rapidinho. Ó, 2019 a gente teve então um ROI de 2,42%. 2020, 7,67%. 2021, 41,29%. 2022, 8,08%. E 2023, 6,17%. Se você perceber aqui, a gente tem realmente uma disparidade tremenda. A gente começa com o ROI de 2029 baixo, ele vai subindo para 7, depois 41, que é exorbitante. Depois ele cai para 8 e depois 6. É por isso que nesses últimos tempos a ação também tem caído, tá bom? Lembrando que a gente tem uma média de 10,42. Para ROI, gente, quanto maior o ROI, melhor. Ou seja, quanto essa numeração maior ela for, melhor. Porque ela quer dizer que está tendo retorno melhor para a empresa, tá bom? A gente pode chegar à conclusão aqui que ela está realmente na média. Ela teve momentos bons, como em 2021. Mas se a gente pegar aqui na média, basicamente, a gente vai ver que 2, 7, 41, 8, 6, então não tem muita disparidade, somente 41. Beleza, o segundo indicador é a margem líquida, que é a eficiência de gerar lucro para os acionistas.
A gente então aqui tem, desde 2029, começando com 2,51, depois 8, depois 29, 6 e 5. Ou seja, se a gente pegar de 2029 a 2023, a gente teve um crescimento da margem líquida até 2021. Após isso, 2022 e 2023 acabou caindo. A gente pode ver então realmente uma relação, que teve então um fato, entre aspas, que fez com que a empresa se desvalorizasse de 2022 para 2023. Tá bom? Lembrando que a média que a gente pegou aqui, 8,81, e a Usiminas é uma empresa do setor industrial. No aparato geral, empresas do setor industrial, ela tem que ter uma margem líquida de 7 a 12%, tá bom? A gente pegando aqui então de 2019, para cá a gente vê 2,51 abaixo, 8 tá na média, 29 passou, 6 está abaixo, 5 está abaixo, tá bom? Pegando uma média então de 8,81. Ou seja, na média, ela realmente está dentro do que uma empresa do setor industrial almeja, né, como margem líquida. Lembrando que quanto maior a margem líquida, melhor, tá bom, gente? Ou seja, a situação dela aqui não está totalmente ruim, ela está na média, lembrando os outros pontos, só que ela teve os últimos 2 anos uma queda. Lembrando que essa queda pode ser realmente uma oportunidade de compra que você está tendo, porque ela está desvalorizando e ela vai voltar ao patamar dela, ou realmente a empresa não está indo bem. Mas até o seguinte momento a gente vê que realmente a empresa está tendo uma boa gestão, somente esses últimos 2 anos que não foi tudo aquilo. A gente desce então para a segunda fase. Na segunda fase a gente analisa então a margem EBITDA, CGILC, NCGRL e a alavancagem EBITDA. Bom, a margem EBITDA. A margem EBITDA é a capacidade e eficiência de geração de caixa para a empresa, tá bom? Então, em 2019, 13%, 2020, 24%, 2021, 36%, tá vendo que teve um aumento, 2022, 10% e 2023, 6%. Quanto maior a margem EBITDA, melhor, tá bom? Que a gente mostra que realmente a empresa tá fazendo uma geração de caixa boa somente com as operações da empresa. A gente teve um crescimento de 2019 a 2021 e teve uma queda de 2022 a 2023 também. Vamos então para CGL e LC, lembrando que se você não sabe o que é isso, tem um card aqui em cima falando para você também o que são esses indicadores, facilitando tudinho a sua vida. Nesse caso aqui, quanto maior o CGL e maior o ILC, melhor é para a empresa, ou seja, menor o risco de inadimplência, de pagar as dívidas da empresa, tá bom? E quanto menor os dois indicadores, pior é para a empresa, maior o risco. Vamos analisar só o ILC. A gente teve 3 em 2019, 3,6, 2,64, 3,15, 3,77, 3,25. Então assim, teve um aumento, pouquinho, mas teve um aumento, isso é bom. E CGL, 5 milhões, 7 milhões, 13 milhões, 14 e 12. Teve aumento também, ou seja, a empresa está indo bem nesse quesito de risco para pagamento de dívida e tudo mais. Então a empresa não está tendo risco então para arcar com as obrigações de curto prazo, tá bom, gente? Esse é o significado total de uma forma grosseira falando do CGL e LC. Vamos lá para o NCG e RL. NCG é a necessidade de capital de giro sobre a receita líquida. Aqui sim, quanto maior a necessidade de capital de giro, pior é para a empresa, porque ela está usando então o caixa para arcar com as movimentações, com as necessidades dela, o que é muito ruim. Então aqui, nesse caso, quanto menor o NCGRL, melhor, tá bom? Então a gente vê aqui 2019, 28, 2020, 18, 2021, 23, 2022, 32, 2023, 24. Ou seja, 2019 a 2021, a gente teve uma queda, certo? Porque em 2019 a gente começou com 28, 2021 finalizou com 23. Só que lembra que eu falei dos últimos 2 anos que realmente estava acontecendo uma coisa? A gente teve então um aumento, 32 e 24. Ou seja, ela tá usando então o caixa para as operações, o que não é muito bom. Mas de uma forma grosseira, entre todos os indicadores que a gente analisou até agora, está sendo positivo investir na empresa nesse quesito. Lembrando que isso daqui não é uma recomendação de investimento. Isso é uma análise que eu estou fazendo para eu investir, e eu vou fazer um fundinho de investimento aqui no canal e eu vou mostrar eu aplicando dinheiro nessas empresas que eu estou analisando e vendo a necessidade e uma oportunidade de investimento, tá bom? Então não é recomendação de investimento, pelo amor de Deus, gente, tá? E por último a gente entra na alavancagem EBITDA. Isso refere a quanto tempo a empresa gasta para pagar as dívidas dela. Então quanto menor, melhor. Ou seja, quanto menor, menos tempos ela precisa de geração de caixa para pagar as dívidas. A gente tem então em 2019 1,64, 2020 0,28, 2021 já está negativo, ou seja, gente, se ela está negativa aqui nesse caso, quer dizer que realmente ela tá sobrando dinheiro, ou seja, está pagando a dívida e ainda sobra dinheiro, tá bom?
2022, 32, 0,32 e 2023, menos 0,05. Ou seja, ela não tá com dívida, ela tá realmente conseguindo pagar as dívidas dela. Ou seja, a empresa não tá lá aquele bicho de 7 cabeças quando a ação tá caindo, os valores estão caindo. Mas se liga só, gente, vamos dar uma olhada no gráfico agora. Lembrando que o gráfico ajuda muito a gente na tomada de decisão. Quando comprar uma ação e quando vender, olhando os topos e fundos ali, quem se identifica com análise gráfica vai se identificar também com essa parte da análise que a gente vai fazer agora, tá? Vamos pesquisar lá no Google então, Usiminas, tá? Use 5. E a gente vai aqui no Yahoo Finance. Chegando aqui no site, a gente vai clicar nesse All aqui. Esse All aqui significa todo o período. Então, análise de todo o período gráfico. Tá, a gente vê aqui muitos topos e fundos, né? Lembrando que o topo mais alto a gente teve um alcance ali de R$44. Mas a gente não vai levar em consideração esses pontos atípicos, que realmente foram poucas vezes que eles chegaram nesse topo, tá bom? A gente vai cogitar então uma média aqui mais para baixo, onde ele está agora, no 7,99. E a gente vê então aqui alguns padrões. Quem gosta de análise gráfica vai ver isso também. A gente vai ver um fundo aqui, tá vendo? Um fundo 5,89 ali mais ou menos no canto. Beleza, nesse fundo aqui a gente tem ele retestado aqui. Se a gente for ver, quando ele ultrapassou esse fundo, ele retestou com esse topo. A gente tem então esse teste aqui, mais um fundo, e aqui nesse exato momento aqui em 2023, em junho, que ele foi testado também. Então vamos levar em consideração essa parte aqui, esse fundo. Se a gente pegar aqui mais ou menos o valor dele, se a gente pegar mais ou menos esse fundo, a gente tem então um valor de 6,12. Lembrando que esse fundo já foi retestado várias vezes como fundos e como topos, tá bom? Na análise gráfica. Então, a gente pegando esse fundo, a gente tem uma ideia, basicamente a gente mitiga um pouco o risco. Lembrando que ele já passou desse fundo, óbvio. Só que se a gente focar nele, a gente vê que realmente nesses últimos anos, esse fundo foi realmente testado várias vezes. Então, assim, essa análise eu vou fazer para investimento de um fundinho de investimento que eu vou criar aqui nesse canal, tá bom? Então, todo o dinheiro que prover de rendas extras, que eu dou ideias de investimento aqui e renda extra no canal, o lucro eu vou utilizar para investimento nessas ações que eu estou analisando, tá bom? Então, nesse caso aqui, quando essa ação chegar a 6,12 ou abaixo disso, eu vou investir nela. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação para você investir, tá? Agora vamos ver quanto que a gente sai, quanto que você sairia nesse caso. Nesse caso aqui eu analisaria os topos mais singelos, né? Que nem esse topo aqui, 12,42, a gente vê que ele foi testado aqui, ó, um topo aqui, ó. Esse topo foi testado aqui, foi aqui atrás testado como um fundo, tá vendo? Aqui mais para frente ele foi testado novamente, e ele foi testado um pouquinho aqui mais recente, né? Em fevereiro de 2024 também. Então eu analisaria, coloquei na planilha depois lá o valor de 6,12 para entrada, compra, e abaixo de 6,12, e uma saída de R$12 ou 12,20, tendo aí um lucro então de 50%, ou seja, 100% do valor investido. A gente compraria 6 e venderia 12, ou seja, se você investir 50 mil, você sairia com 100 mil, tá bom? Vamos lá para a planilha agora para dar uma olhada lá. Então aqui na planilhinha, se a gente for lá ver, eu anotei aqui para eu investir 6,12, tá vendo? Eu vou comprar quando estiver abaixo de 6,12 ou bater 6,12. Se abaixar 6,12, aí que eu compro mais ainda, tá bom? Visando então os 12, nem é 12 e pouco, vou visando os 12 ainda, algo mais singelo, né? Então beleza, e agora só para finalizar isso daqui, os indicadores mais básicos que as pessoas falam na internet, que não dá para levar totalmente em consideração, tá bom, gente? A gente tem o preço, valor patrimonial do último ano, isso aqui é referente ao último ano, tá bom? Preço, valor patrimonial de 0,42, ou seja, ela está sendo vendida bem barato, abaixo de 1 quer dizer que a empresa está sendo vendida mais barato do que ela vale. Preço lucro, a gente tem 15,52, ou seja, o lucro, quanto que ela dá de lucro baseado no preço da ação, tá bom? A gente precisa 15 vezes esse lucro para dar o valor de uma ação, de 7,99. Tá? O ROI a gente tem de 6,17, lembrando lá de cima que a gente já tinha calculado aqui em cima, 6,17, tá bom? Dividend yield de 3,61, o que é isso? É a porcentagem de retorno da ação, ou seja, ela vai te render como dividendo aí no ano 3,61% do valor da ação, tá bom? E o EBITDA é Enterprise Value sobre o EBITDA, é 6,93, desculpa. Isso daí significa então quantas vezes eu preciso do EBITDA para dar o valor da empresa, ou seja, a gente precisa de 6 vezes, quase 7 vezes o valor do EBITDA, da geração de caixa dela, para dar o valor total da empresa. Lembrando, quanto menor, melhor esse valor. E a data da IPO dessa empresa é de 1991, ou seja, ela está bastante tempo no mercado.
Bom, rapaziada, eu sei, ficou um pouquinho longo, mas assim, eu detalhei tudinho certinho dos últimos 5 anos. Dei como fazer uma análise dos últimos 5 anos em 3 minutos de uma empresa, ainda mais explicar para vocês relacionado a isso, tá bom? Lembrando que isso daqui não é uma recomendação de investimento, isso é uma análise que eu fiz para eu, Isaac, investir nesse fundinho de investimento que eu vou fazer aqui no canal. Então, se você não quer perder isso, não quer perder eu investir no meu próprio dinheiro de renda extra, vendendo produto usado, nessas empresas e fazendo o capital crescer, se inscreve nesse canal, gente. Clica aqui embaixo em se inscrever, deixa o seu like para esse vídeo aqui, para ele ser divulgado a muito mais pessoas, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa ação. Comenta aqui embaixo se você gostou ou não e comenta também o nome das ações que você quer que eu analise aqui para te ajudar também, tá bom? Vejo você no próximo vídeo e até a próxima.